Olá, gente! Salve Maria Imaculada! Oi, gente, salve Maria. E está começando um novo programa aqui na Cerrado em Foco. E o novo programa se chama Filhos de Maria. Temos como finalidade a levar a vida cristã e o catolicismo. E com isso, chamei, né, hoje, para participar junto comigo de uma pessoa muito especial. E com ela, assim, ó, se apresente. Boa noite, gente. É uma honra para mim estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite da Nilvana. Meu nome é Cibele, eu tenho 19 anos. Atualmente eu sou serva da Renovação Carismática, frequento o grupo de oração Santíssima Trindade, aqui na nossa paróquia no Paranoá. Também coordeno o Ministério para as Crianças do Setor 11, ao todo são 16 grupos de oração no Paranoá, Itapuã, São Sebastião. Vamos estar em comunhão com Cristo. Sibeli, a primeira pergunta que eu quero fazer para você é se você sempre foi católica, se você já nasceu no berço católico, se desde bebezinha você foi levada à igreja. Então, graças a Deus, desde quando eu nasci, toda a minha família já me levou para a igreja, minha mãe me batizou na igreja católica. Desde criança, ela sempre levava eu e minha irmã para o grupo de oração, então desde pequenininha a gente frequenta muito a igreja. Fiz catequese também, gostava muito de ir para catequese. E eu lembro que quando chegou na minha primeira comunhão, eu amava ir para missa. Depois da minha primeira comunhão, eu gostava de ir para missa de domingo, assim, todas que tivesse para poder receber Jesus. E por mais que eu não entendesse muito bem o que estava acontecendo, eu sabia que aquilo era o corpo de Cristo, que aquilo era Jesus, e me dava uma sede de estar mais perto dele, né? Então, desde criança, mesmo se minha mãe não fosse comigo, eu sempre morei pertinho da paróquia, e aí eu sempre estava lá. E é interessante que depois da minha primeira comunhão, não sei se você lembra que tinha a Rádio Maria aqui no Paranoá. Lembro. E aí, quando eu era criança, minha catequista foi chamada para organizar um programa ali com as crianças na rádio. E aí, algumas pessoas da minha catequese foram também. E foi uma época muito boa, assim. Acho que a gente ficou uns 2 anos com esse programa na rádio, até que mudou para. Acho que agora está no Guará, né? Uhum. E aí, assim, durante esse tempo, mesmo ali criança, a gente organizava, preparava o programa, falava sobre os santos, sobre Nossa Senhora, e era muito interessante mesmo. Às vezes aconteciam as coisas meio engraçadas, a gente começava a rir, aí ao vivo tinha que colocar uma música para disfarçar nossas risadas, mas era bem legal, era uma coisa bem infantil mesmo, e foi um período muito bom também na minha vida. Só que chegou uma época, lá para os meus 13 anos, que eu comecei ali a amadurecer mais, que foi um pouco complicado, porque eu estava vendo que os meus amigos estavam saindo da igreja para frequentar outras, né, para ir para outras religiões e tudo mais. E aí, nessa época, eu percebi que eu precisava realmente amadurecer a minha fé, sabe? Não dava mais para continuar com aquela fé de criança, que acha legal, interessante, mas não sabe verdadeiramente o que é aquilo, né? Foi então que com 13 anos eu conheci o grupo Discípulos, que é um grupo jovem da nossa paróquia, e aí eu participei do retiro, e aí nesse retiro eu vi que ali eu me encontrei com Deus de verdade, eu tive uma experiência pessoal com o amor de Deus, e a partir dali eu continuei firme, graças a Deus, na igreja. Então, assim, eu não tive um processo de conversão, de sair de coisas muito erradas do mundo, sei lá, nunca bebi, nunca fumei, nada. Graças a Deus, minha família sempre esteve ali comigo, mas meu processo de conversão acontece todos os dias, né? Quando a gente se decide por Deus, quando a gente decide entregar a nossa vida para Ele. Então, uma conversão maior, acredito que foi dentro de mim mesmo, dentro das coisas que eu acreditava, dos meus medos, das minhas inseguranças. E tudo isso Deus foi trabalhando, sabe? E depois de um tempo eu passei a coordenar esse grupo jovem, o Discípulos. E quando eu saí da coordenação, eu me aprofundei mais na renovação carismática, que é um movimento mundial da igreja, e que ali eu permaneci firme. Graças a Deus, minha mãe e minha irmã também se tornaram servas junto comigo. E estamos aí, perseverando até hoje, já fazem 4 anos que eu estou na renovação carismática como serva. E se Deus quiser que venham mais missões, estamos aí. E acredito que é isso. Então, assim, foi um pouco da minha história de conversão mesmo. Acredito que Deus cuidou muito de mim durante esse tempo,
mas é importante essa questão da conversão mesmo ser diária. Não só num dia que você mudou sua vida completamente, mas todos os dias a gente precisa estar se decidindo mesmo por Deus. Mas, Sibeli, me diz, você já tentou, assim, já pensou, já passou pela sua cabeça de você desistir de tudo? Assim, no momento de raiva, no momento que você sentiu que Deus, assim, não respondeu o que você tanto pedia, por alguma frustração que você passou em si. Você já quis desistir, largar a fé católica, assim, lá? Assim, eu acho que eu nunca quis deixar Deus e deixar a igreja totalmente para nunca mais aparecer. Mas, assim, diante das missões que Deus me confiou, muitas vezes eu já quis desistir, muitas vezes eu olhava para as dificuldades e falava que não ia dar conta, e em muitos momentos eu já me senti muito fraca, sabe? Tanto que estar aqui hoje para mim foi uma vitória, porque às vezes as pessoas me falam, nossa, velho, você fala tão bem e tal, mas eu sou muito tímida, gente, de verdade. Deus já foi trabalhando muito em mim para eu mudar isso. Então, em muitos momentos, Deus me confiou uma missão e eu duvidei da minha capacidade. Mas, e aí, nesses momentos, dava, assim, vontade de desistir, dava vontade de, sei lá, deixar tudo e participar da missa só no domingo e nunca mais voltar para nada. Mas Deus, ele sempre está nos convidando a ir além, né? A ser mesmo pescadores de homens, igual ele fez com os apóstolos. E aí, nisso que me fez perseverar mesmo, continuar firme, foi principalmente aquela passagem de Coríntios que diz que Deus ele não escolhe os fortes, né? Que ele escolhe os fracos. E em muitos momentos eu me senti fraca, me senti pequena, me senti incapaz. Mas Deus ele escolhe os fracos justamente para confundir os fortes, né? Deus escolhe os pequenos para falar que é tudo ele que realiza. Então, se hoje Deus me chamou a estar aqui, ele vai me fortalecer com o Espírito Santo para que eu possa falar algo, né? Para que eu possa alcançar o coração das pessoas. Então, eu acredito que se ele me escolheu, mesmo tão tímida, é para falar, não, se não é a Sibeli ali que está falando, é o próprio Espírito Santo. Então, eu acredito fielmente nisso. E também outra coisa que fez eu perseverar mesmo, não desistir, é pensar que os meus sofrimentos nunca vão se comparar aos sofrimentos de Jesus. Então, é muito interessante que no Diário de Santa Faustina mesmo, Jesus ele fala para ela, quando parecer que a cruz, que os seus sofrimentos são maiores que as suas forças, olha para a cruz, vê o tanto que eu sofri por você. E aí isso me sustenta, sabe? Olhar para a cruz e ver que o sofrimento de Cristo nunca vai se comparar ao meu. Por mais que eu ache que está tudo difícil, que eu não vou dar conta, por mais que eu ache que quanto mais eu vou para a igreja, mais dificuldades aparecem, apesar de tudo isso, nada se compara ao sofrimento que Jesus passou por mim, né? Então, é permanecer firme, né? Permanecer fiel. Porque se ele sofreu por nós, quem somos nós para não sofrer um pouquinho por ele, né? Continuando para compreender. O que te faz acordar, levantar todos os dias e dar o seu sim a Cristo? Falar assim, olha, tá doendo, mas eu dou sim. Mas no momento de felicidade também, porque, assim, como sempre nos ensinaram, o sacerdote sempre nos ensinou que é muito mais fácil dar o sim na alegria, na agitação, do que dar o sim no sofrimento. E nesses dias, o que você faz, assim, que te motiva a você falar assim, Senhor, eu quero, eu não consigo, mas eu quero e eu dou o meu sim a ti. Você falou uma coisa muito interessante, que assim, é fácil a gente seguir a Deus nos dias que tá tudo bem, né? Tá tudo feliz e tal. E é justamente isso. Nem sempre a gente vai estar com vontade de rezar, nem sempre a gente vai estar com vontade de ir para a igreja. Eu não acordo todos os dias super animada para ser de Deus. Às vezes dá sim vontade de ficar em casa, de, sei lá, deitar e ficar na cama o dia todo. Mas o que me motiva mesmo a continuar é saber que sem Deus eu não sou nada, né? Tem até uma frase de Santo Agostinho que ele nos diz, né, que inquieto está o nosso coração enquanto ele não descansa em Deus. E a certeza mesmo de que sem Deus eu não sou nada, sem Deus eu não consigo dar um passo mesmo.
E também a decisão, né? Porque fé, a gente não pode achar que vai sentir a presença de Deus todos os dias. Fé não é sentimento, né? Fé é uma decisão. Se eu me decidir hoje por Deus, mesmo que eu não tenha vontade de falar com Ele hoje, eu preciso falar com Ele, eu preciso buscar a presença dEle, porque não foi um simples sentimentalismo que me fez me encontrar com Deus, foi uma decisão mesmo de ser cristã, de ser fiel a Ele. Então, decidir por Deus é fundamental, você entender que não é todos os dias que você vai sentir a presença de Deus, não é todos os dias que você vai ter vontade de rezar, mas todos os dias nós precisamos nos decidir. É muito mais a nossa decisão, nosso compromisso com Deus que conta na nossa fé, né? E assim, outra coisa que me faz continuar muito, perseverar, é a minha família também. Como eu falei, minha família, graças a Deus, é cristã, é católica. Então, naqueles dias que eu estou desanimada, que eu não quero fazer nada, que eu estou revoltada, eu tenho a minha mãe ali do meu lado, tenho minha irmã também, que me motivam a continuar, que falam, não, a gente não pode ficar assim, não pode se entregar à tristeza, a gente tem que levantar e lutar. E assim, até meus amigos também, de uma forma geral, meus amigos também sempre estão junto comigo, e quando vê que eu estou desanimando, que eu estou querendo cair, eles vão lá e me levantam e lembram que eu tomei uma decisão, lembram que eu tenho um chamado de Deus na minha vida, né? Tanto que as pessoas também me ajudam a dar esse sim, né? Não sei se a Nilvana tem consciência disso, mas eu tenho certeza de que ela também, o sim dela, de estar aqui nesse programa, apesar de todo o nervosismo, também me motiva a dar o meu sim, né? E por isso que é tão importante a gente estar inserido numa comunidade, né? Se você é católico, se você só participa da missa, procura um grupo para você fazer parte, procura um movimento, uma pastoral, porque quando a gente está ali com os nossos irmãos, quando a gente tem amigos que nos conduzem a Deus, é muito mais fácil a gente caminhar, é muito mais fácil a gente dar o nosso sim todos os dias, quando a gente tem pessoas ao nosso redor que são capazes de nos motivar. Porque muitas vezes a gente está em casa e a nossa família não acredita em Deus, ou talvez leve Deus de qualquer, às vezes é um pé na igreja, um pé no mundo, mas faz toda a diferença quando a gente tem alguém ali do nosso lado, seja um amigo, seja um irmão, para nos motivar mesmo a dar o nosso sim, é fundamental. Então, ó, você não tá sozinho. Você já se sentiu assim? Sim, muitas vezes, principalmente porque quando a gente participa de um grupo jovem, eu que participei durante muito tempo do Discípulos, a gente vê aquelas pessoas mudando. Quando a gente entra num grupo, tem umas carinhas, aí depois de um tempo a gente vê que muita gente se afastou de Deus e que outras apareceram, mas tem sim muitas pessoas que eu vejo que começaram comigo, às vezes até quando eu entrei muito nova na igreja, estavam lá na frente pregando, fizeram eu me encontrar com Deus, mas que hoje estão distante, né? Isso dói muito no meu coração também, mas saber que o nosso foco é Deus, sabe? Às vezes as pessoas se afastam de Deus e às vezes a gente fica se questionando, fica murmurando, mas se a gente está com Deus e a nossa vida fala muito mais do que as nossas palavras, eu acredito que a gente também pode ser sinal da presença de Deus na vida daquela pessoa, né? Mas assim, falando de pessoas tão distantes de Deus, eu acredito que quando fala desse tema, desse assunto, o que mais vem no meu coração é o meu pai mesmo, porque graças a Deus, como eu falei, minha mãe ela é muito católica, minha irmã também, mas meu pai ainda tá num processo aí de conversão, tá meio difícil, ele tá bem afastado de Deus. E ele me motiva muito a rezar, sabe? Eu agradeço muito a Deus também pela vida do meu pai, ele é um pai muito presente comigo, tudo que eu preciso, ele tá ali comigo, mas eu rezo e peço a Deus todos os dias para que alcance também o meu pai, porque eu sei o que é viver longe do amor de Deus. Então, parece que quando a gente se encontra com esse amor, a gente quer que todo mundo sinta também. Parece que não dá para guardar ali, é um amor tão grande, que não dá para ficar guardado só no nosso coração. E é esse amor que nos faz estar aqui falando com vocês agora, porque eu tenho certeza, porque pela Nilvana, por mim, a gente nem estaria aqui, a gente não estaria. Definitivamente não estaria. Exatamente, a gente estava conversando aqui antes de começar, o tanto que dá um nervosismo, um frio na barriga,
mas se é por Deus, se é para falar desse amor, a gente vai além, a gente consegue sair do nosso comodismo. Então, como eu falava, né, do meu pai, ele ainda está nesse processo, mas a vida dele também faz eu me encontrar mais com Deus, a rezar mais, a buscar mais a Deus, para que ele também se encontre com esse amor tão infinito e tão maravilhoso que eu me encontrei. E para finalizar, eu quero que você fale, assim, chame as pessoas para o grupo de oração. Uma coisa que te motiva, assim, de você olhar assim, fala assim, nossa, essa pessoa precisa escutar isso nesse dia. Mesmo que você não saiba o que a pessoa está passando. Porque muitas das vezes a gente tem sempre, quando a gente começa a falar sobre Cristo, sobre a igreja, sobre alguma coisa, sempre alguma coisa brota assim no nosso coração, começa a incomodar. E mesmo que a gente não saiba quem vai escutar, essa pessoa que está aí assistindo do outro lado aí, vocês, está passando por isso, a gente não sabe, mas através da nossa conversa, o Senhor vai incomodando o nosso coração. Então, eu quero que você passe uma palavra assim, de motivação para essas pessoas. Nossa, que responsabilidade, hein? Mas é incrível como Deus, ele faz tudo perfeito, ele coloca no coração aquilo que ele quer falar, né? Enquanto você falava, eu lembrava muito de um poema de Santa Teresa d'Ávila, que ela falava assim: nada te perturbe, nada te espante, tudo passa. Deus não muda, a paciência tudo alcança, e quem a Deus tem, nada lhe falta, porque só Deus basta. Então, independente do que você estiver passando, saiba que Deus, ele está com você, e que nada te perturbe, que nada te espante. Essa situação que você está passando vai passar. Tanto que fala, essa situação que está passando. É uma certeza que vai passar. Vai passar. Isso mesmo, porque tudo passa, gente. Nessa vida tudo passa. E uma coisa que eu admiro muito na Igreja Católica é que a gente aprende que na nossa vida aqui na Terra, muitas vezes a gente não vai ter grandes alegrias e tudo mais. Deus não nos prometeu isso. Ele só nos prometeu que aquele que perseverasse até o final alcançaria a vida eterna. Então, talvez a sua vida esteja repleta de sofrimentos, de dores, de dificuldades, mas tenha certeza de que se você perseverar com Deus até o final, você vai possuir a vida eterna e lá a alegria é sem fim. Então, que nada te perturbe agora. Tenha consciência de que só Deus basta. Se você está distante de Deus, volta para Deus. E se você está perto de Deus, persevera. Os que estão de pé precisam lutar para não cair, né? Então, busquem a Deus, continuem sempre firmes e tenham a certeza de que vocês não vão encontrar alegria maior do que viver na presença dele. Tudo isso que o mundo pode oferecer é passageiro, drogas, bebidas, tudo aí para nós jovens está na nossa disposição, mas tenha certeza de que só Deus vai preencher o seu coração, só Deus vai te dar uma alegria que não passa depois de um final de semana, só Deus vai te dar uma alegria que vai ser capaz de acabar com todas as suas tristezas, apesar dos momentos difíceis, né? Eu acredito que esse é o maior mistério, assim, de Deus, porque às vezes a gente passa por tanta dificuldade. Eu já vi, a gente estava falando tanto da minha mãe, né? Mas minha mãe, ela passou por tantos momentos difíceis, mas a coisa que eu mais admiro nela é que, apesar de todo sofrimento, ela continuava feliz. E eu tenho certeza que essa felicidade, essa alegria só vem de Deus mesmo. Infelizmente, a gente não pode mostrar a foto da mãe dela para você ver o sorriso doce. Minha mãe tem que vir aqui um dia. Né? Vou convidar a mãe dela para vocês verem como essa mulher é incrível. Mas, assim, infelizmente, né, o nosso programa chegou ao fim. E aqui é um novo programa. Falaremos sobre a fé cristã, principalmente sobre o catolicismo. Deixa aqui, nos comentários, para a gente saber o que você quer saber sobre a igreja. Que no próximo programa a gente vai trazendo convidados da forma que vocês quiserem, temas que vocês têm dúvidas. E com isso, eu queria muito agradecer você, Cibele. Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo. Ai, meu Deus do céu. Muito obrigada pela companhia.
Você vê, ó, eu falei, ela tem 19 anos e entende muito. Só Deus, gente, é só Deus, Espírito Santo aqui para iluminar mesmo. E com isso a gente vai chegar ao fim desse programa. Espero que vocês tenham gostado, de verdade. E até o próximo programa. Beijo. Tchau, obrigada.